Vamos iniciar o nosso estudo hoje, o capítulo 18 do livro Gênesis. Nós vimos na nossa última assembleia que o Senhor estabeleceu um pacto com Abraão, o seu amigo, e que este pacto era simbolizado pela circuncisão. Ou seja, é uma pequena cirurgia que se fazia tirando a pele da ponta do pênis. Isso era o que se chamava circuncisão. O apóstolo Paulo, mais tarde, ele, instruindo os nossos amados irmãos, ele fala também deste pacto, dizendo que na época de Abraão, o pacto tinha necessidade de ter essas características materiais, mas que depois de Cristo, o pacto agora era no coração, ou seja, o nosso laço com Deus não seria mais através de um sinal no nosso corpo físico, mas sim no nosso coração, no nosso espírito. Chega ele a dizer que mesmo aquele judeu circuncidado que não observa a lei, este homem é como se fosse um incircunciso. E aqueles que nunca tiveram circuncisão, se observarem a vontade do nosso Pai, eles serão como que tivessem sido circuncidados. Assim, cabe a nós hoje, que somos o povo de Deus, ovelhas do pasto do Senhor, espalhados aí por todo esse mundo, aqui no Brasil, em forma de irmãos e de irmãs, frequentadores das muitas igrejas. Cabe a nós hoje recebermos essa novidade de vida, esse novo espírito, essa nova maneira de nós entendermos as sagradas escrituras, sabendo nós que precisamos ter um laço de verdade com Deus. E esse laço, ele não implica nenhum intermediário para que ele se estabeleça, a não ser Jesus, aquele que foi sacrificado na cruz para a remissão dos nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados das nossas maldades e viéssemos a ter novamente paz com o Senhor. Então, para nós, que somos o povo de Deus, o que interessa não é a circuncisão e muito menos nem a observação da lei, como fazem ainda hoje os judeus. São respeitáveis, evidentemente, assim como respeitamos todos os outros que andam por caminhos que não o nosso. Mas temos a mesma liberdade de andar nos caminhos que nós achamos que são caminhos segundo os ensinamentos dos apóstolos. Não dependemos de ninguém para termos esse laço com Deus, senão de Jesus. Aqui no capítulo 18, nós vemos logo na introdução que Abraão tem mais uma experiência espiritual. Desde lá no passado, no início da história do povo de Deus, nós percebemos que o povo se divide numa linhagem de homens virtuosos, dedicados a Deus, e outros homens que, apesar de crerem em Deus, pensam mais nas coisas terrenas. E nos nossos dias não é diferente. Nós temos pastores, homens, irmãos, frequentadores de igrejas, membros de comunidades, que são homens que têm fé, mas que, infelizmente, ainda estão envolvidos com as ideias da vida terrena, preocupados e ocupados com as coisas do mundo. Mas existe também homens e mulheres piedosos
que estão mais preocupados com a salvação da alma e com o nosso futuro como filhos de Deus e como seres imortais que nós somos. Nós somos dotados de imortalidade. Nós somos, na verdade, espírito, porque nós nascemos de Deus. E Deus é espírito. E se Deus é espírito e nós nascemos de Deus, nós não temos dependência da carne para existir do outro lado. Nós temos um corpo de natureza espiritual, segundo nos ensina o próprio apóstolo Paulo, mostrando que nós temos que viver como seres imortais, que não vão morrer. Isso faz uma grande diferença. Ainda hoje, pela manhã, eu tomava café numa cafeteria e estava atento a tudo que se passava ali à minha volta e percebi uma mulher chegando, já havia visto ela outras vezes ali, e ela falando com o dono lá da cafeteria, que ela estava se separando do marido. E parece que o caso já vinha se arrastando há algum tempo, porque o marido também já tinha vindo falar com este mesmo homem, pela conversa que eu ouvi, que ele estava se separando dela. E ela começou a se justificar para ele, dizendo das razões da separação. Reclamava que ele não tratava ela muito bem e que ela tinha independência financeira dele e que ela achava que ela deveria viver a vida, porque a vida era uma só e que a vida passa muito rápido. Então, os conceitos que nós temos nessas igrejas tradicionais é que nós somos mortais. Por mais que eles falem da alma, eles tratam o homem como se o homem fosse morrer. Então, naturalmente, a pessoa quer viver, quer desfrutar. Se a vida for mesmo só essa experiência aqui, e depois a gente vai ver o que vai acontecer do outro lado, então vamos comer, vamos beber e vamos nos divertir. Porque essa mulher, no ponto de vista dela, ela estava muito certa. Mas quando nós olhamos as coisas pelo ponto de vista de Deus, e que a vida não é a primeira e nem será a última, e que nós somos almas transitando na experiência, buscando a luz de Deus, então tudo fica mais grave. Nós sabemos que não podemos sair por aí desmanchando nossos compromissos, principalmente se eles se fundamentam na palavra de Deus. O casamento é uma instituição de Deus, não foi inventada pelo homem. O grande erro do mundo é não ter conhecimento da verdade. E a verdade está sendo revelada ao povo de Deus, porque no futuro a verdade estará por toda parte, em todos os lugares. Mas os homens, infelizmente, insistem ainda em acreditar que eles estão aqui só essa vez e para viver. É claro que todo mundo vai querer aproveitar. E fazem bem, porque se a vida for só isso mesmo, eles não estão errados. Então nós temos que começar a entender as coisas por um outro ponto de vista. Aqui na introdução do capítulo 18, a palavra já mostra o Abraão tendo uma experiência espiritual. Quer dizer, nós não podemos deixar de ter uma experiência espiritual com Deus, seja através da igreja, seja no momento que recebemos oração, seja no momento da pregação da palavra de Deus, quando vamos visitar um doente, quando vamos falar da palavra de Deus para alguém, quando estamos lendo a Escritura, quando estamos orando pessoalmente, nós não podemos deixar de ter uma experiência com Deus, porque senão nós vamos fazer parte daquela outra linhagem de homens, que cremos, mas que vamos à igreja apenas para buscar as coisas relacionadas com a vida que vai terminar lá na sepultura. Os homens e mulheres piedosos da linhagem de Abraão são homens e mulheres preocupados com as coisas celestiais, com as coisas divinas. Deus quer revelar a nós o seu plano. Ele quer mostrar para nós o que ele vai fazer com este mundo e como as coisas vão acontecer.
como é que vai ser estabelecido o reino dele, na terra e nos céus. O que é a Nova Jerusalém? Como vamos viver na Nova Jerusalém? Como será a vida no mundo novo, na nova humanidade? Tudo isso Deus quer ensinar para nós. E nós precisamos estar com o nosso coração aberto, preparado para receber esses ensinamentos. É preciso se livrar das concepções teológicas tradicionais. Se nós insistirmos ainda nesses caminhos velhos, nós não vamos entender coisa alguma. E sabe o que é que vai provar para nós o nosso equívoco? A hora que chegar o fim do mundo. Vai ser um desastre que ninguém vai entender. Por quê? Porque não tem o homem conhecimento das coisas eternas e invisíveis. Eles estão apenas preocupados em trazer prosperidade e vida boa para os que os procuram. Muito bem. No versículo 1, a palavra diz o seguinte: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Ele estava ali diante do altar, né? Ele fez um altar lá nesse lugar e ali ele adorava o Senhor. Abraão era um homem dedicado a Deus, um homem diferente de Ló, por exemplo, né? Que preferiu ir lá viver em Sodoma, uma grande cidade onde havia prazeres de toda a natureza. Abraão era um homem diferente, era um homem do Espírito. E a gente vê que ele tem seguidas experiências espirituais, experiências com o mundo invisível. E aqui ele estava sentado no calor do dia, quando o sol ainda estava alto, e o Senhor lhe apareceu. E quando ele levantou os seus olhos, ele olhou e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Aqui a gente vê que os habitantes do outro mundo se manifestam a Abraão. E esta visão é tão real para ele, é tão verdadeira, que ele os recebe como se fossem pessoas mesmo, que ali estavam manifestas, para que eles pudessem tratar com Abraão do nascimento do seu filho. Nós vamos ver aqui no desenvolvimento da conversa. Então não podemos negar que os habitantes do outro mundo podem aparecer a nós se for da vontade de Deus, seja na forma de espíritos ou na forma de pessoas, de homens mesmo, de visões tão reais que podem se assemelhar a indivíduos. A palavra, ela segue dizendo aqui que ele ficou impressionado com esta visão, saiu correndo da porta da sua tenda e foi ao encontro daqueles 3 homens que estavam ali. E ele disse: meu senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Aquela experiência que ele viveu ali era tão intensa, era tão agradável. Ele sentiu uma coisa tão boa ao ver aqueles anjos, aqueles homens que estavam ali. Eles não tinham asas, né? Os anjos de asas não pertencem a esse tempo. É bem mais perto aqui da nossa época que inventaram esses anjos com asas. Então estes homens estavam ali diante dele e a experiência era tão agradável que ele diz: olha, Senhor, se eu tenho andado nos teus caminhos, eu rogo-te que não desapareças, que não passem de mim esses homens, né, que eles fiquem aqui. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. Então ele trata aqueles seres celestiais que se manifestaram a ele como se eles fossem viajantes. Era comum naquele tempo as pessoas, ao chegarem na casa de alguém, elas lavarem os pés, porque não havia sapatos naquele tempo, não havia botas, né, nem sapatos que as pessoas pudessem proteger os pés. Eles andavam geralmente de sandálias.
e as sandálias deixavam expostas o pé, que se enchia de poeira naquelas estradas. Então, quando alguém chegava numa casa, uma das primeiras providências era arrumar água para que as pessoas pudessem se lavar. Versículo 4: que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze, Abraão, como disseste. Os homens disseram: vamos fazer assim. Então, talvez eles não tivessem necessidade de se alimentar, porque os anjos do Senhor, os seres celestiais, não têm necessidades como nós, mas eles podem, se quiser, comer como nós comemos, quando eles estão manifestos no nosso plano. Isso também aconteceu com Jesus quando ele deixou o mundo terreno para ascender aos céus. Em algumas das suas aparições, ele come com seus discípulos. É isto que está escrito na Escritura. E se está escrito na Escritura, é o que nós entendemos. Faze desta forma, então. Versículo 6. Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse para ela: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Então aqueles homens ali, falando com Abraão, se sujeitaram às preocupações dele, mesmo que não tivessem necessidade daquilo, mas para agradar, para deixar que Abraão fizesse aquilo que era de costume, quando se recebia alguém honrado em casa, não é? Nos nossos dias também é assim, não é? Seria bom que fosse. Às vezes nós vamos à casa de um irmão e nós não somos recebidos em honra, né? Os irmãos às vezes não têm nem carinho em receber os irmãos. Eu não falo só de mim não, falo de outros irmãos que já me reportaram isso, já me disseram que os irmãos, alguns, têm o seu coração frio. Quando a gente recebe uma pessoa em casa, nós temos que recebê-la em honra e alegria, porque nós estamos recebendo um irmão nosso. Nós estamos falando aqui dos irmãos, não estamos falando de estranhos. Mesmo os estranhos nós recebemos com educação em nossa casa. Parece que o mundo hoje não dá mais valor nessas coisas. O mundo está cada dia mais distante de Deus. Então, em vez de receber bem as pessoas, eles recebem de qualquer jeito. Não é? É sem honra. Quando a gente diz que é necessário honrar o nosso irmão, é recebê-lo bem. Não é recebê-lo com comidas luxentas ou com algum tipo de comemoração especial. Não, mas é receber com amor, com carinho, com atenção, com alegria. Porque você pode estar recebendo na sua casa um anjo de Deus. Porque os anjos de Deus, eles podem viver na terra. Não é? Podem viver na terra, por que não? Nós sabemos que a alma pode encarnar, ela pode voltar a nascer se Deus quiser que isso aconteça. A Escritura testifica isso. Aqueles que ensinam o contrário não estão falando a verdade. Quem pode saber se um irmão nosso não é um anjo de Deus? Pode ser, no sentido teológico. Então, a palavra, ela fala, olha, algumas pessoas não sabiam, mas hospedaram em sua casa anjos. Ou seja, homens que já chegaram à condição de anjos. Não aqueles santos lá, conforme os conceitos da Igreja Católica. Muito bem. Olhando aqui de perto o texto bíblico, a gente percebe que esses homens vieram tratar de duas coisas. Primeiro, do nascimento
de Isaque, o filho de Abraão. Depois eles vão tratar a respeito da destruição de Sodoma. Disseram os homens a Abraão: onde está Sara, tua mulher? Versículo 9. E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Então Sara já não tinha mais o fluxo menstrual, sem o que ela não tinha como engravidar. A idade dos dois era avançada. Alguns estudiosos pretendem dizer que o tempo era contado de uma forma diferente. Eu não acredito nisso, porque a Escritura insiste em dizer que eles eram velhos e fora da idade. Na idade que eles tinham, eles não poderiam ter filhos, isso considerando o conhecimento do homem. Mas para o conhecimento de Deus e para a ciência de Deus, nada é impossível, uma vez que para o Senhor não existe limite à transformação da matéria. Nós vemos que Jesus, na sua vida pública, ele fez muitas coisas consideradas milagres, porque são coisas que o homem não sabia como eram feitas, mas Jesus se valia da ciência de Deus, ou seja, do poder que Deus dava a ele, através dos seus dons, que eram manifestos em plenitude. Jesus, ele tinha todos os dons do Espírito, e por meio desses dons, ele fazia verdadeiros milagres. Considerando que um desses homens, desses 3 homens que aparecem, Abraão, foi chamado de Senhor, pode-se especular que ele seria o próprio Cristo, o próprio Jesus. Talvez os irmãos se recordam do momento em que Davi falava com aquele que ele chamava de Senhor, e que não era o Senhor Deus, era o Senhor Jesus. Este Senhor também se manifestava a Davi. Se é mesmo esse Senhor, desses 3 homens, um deles que ficou com Abraão, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, enquanto os outros 2 foram lá em Sodoma, este Senhor pode ser o Senhor Jesus. E ele disse: eu vou voltar para que ela possa ter filho, engravidar. Isso significa que ele pode ter vindo fazer uma mudança, inclusive no corpo de Abraão e de Sara, remoçando os 2, rejuvenescendo o organismo físico, porque o Senhor Jesus, ele tinha poder para fazer todas as coisas. E com certeza toda a Escritura testifica que antes de Jesus nascer, ele já existia. E é ele que desde os tempos antigos vem pastoreando o povo de Deus, a quem o povo chamava sempre de Senhor, né? É o Adonai, né? Que é o Senhor manifesto, é o Deus manifesto dos judeus. Não é o Jeová, que é o nome do Altíssimo, né? Do nosso Deus Altíssimo. É o Adonai, é o Deus manifesto que nós entendemos ser o Senhor, o Cristo, o nosso Salvador. Assim, estamos especulando, não estamos dizendo que é, mas que pode ser dessa maneira, uma vez que Jesus tinha esse poder. Nós vamos ver também que depois que Sara morre, passado alguns anos, o Abraão se casa de novo e ele tem mais filhos. Ora, ele já era bem velho e não podia ter filhos com mais de 100 anos. O seu organismo possivelmente foi rejuvenescido pela ação poderosa daquele que veio junto com os outros 2 homens, a quem Abraão chamava de Senhor.
O poder de Deus é maravilhoso. E para Deus não há limite no seu poder. Amém? No versículo 12, a palavra diz que Sara riu-se ao ouvir o que aqueles homens estavam dizendo. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não é? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? O anjo pergunta para ele, né? É claro que ele pode fazer qualquer coisa, porque é Senhor de tudo. Não significa que ele tem impedimento de fazer certas coisas. Se ele quiser, ele pode fazer qualquer coisa, por causa do poder de Deus, que muda o que ele quiser mudar, que é capaz de rejuvenescer um corpo a ponto do indivíduo viver muitos anos. Nós temos nos profetas homens que viveram 110, 120, 130 anos. Por quê? Porque tinha um grande envolvimento com o Espírito Santo. Pelas tarefas que eles faziam, pelos muitos contatos que eles tinham com o Espírito de Deus, que é onde vem a fonte de todo o bem e de todas as realizações. Então haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E ele repete: ao tempo determinado voltarei. Então o anjo não veio fazer o serviço, ele disse que iria voltar para fazer a hora que ela fosse ficar grávida. Percebem? Ele falou: no tempo certo eu vou voltar, né? Esse tempo determinado aí, alguns interpretam como um ano depois, quando Isaac nasceu. E Sara terá um filho. Sara negou, dizendo: não me ri, porque temeu. Ela ficou com medo de falar que tinha achado graça e falou para o anjo, né? Não, eu não ri não. Né? Aí o anjo disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Então eles deixaram ali a casa de Abraão e começaram a caminhar em direção a Sodoma, aquela cidade onde o pecado tinha ficado abundante a ponto de chegar até o Senhor. Versículo 17, os irmãos das outras cidades nos acompanham da leitura. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. A palavra aqui é bonita, porque ela diz que o Senhor havia escolhido Abraão como pai de muitas nações. E ele, depois de ter chamado Abraão de amigo dele, né? Ele ficou íntimo de Abraão. Disse: não tenho por que esconder dele o que vou fazer. Nós, como povo de Deus, precisamos ter intimidade com o Pai. Nós precisamos ser amigos de Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, observar os mandamentos de Deus, os seus juízos, crer nas suas promessas. De que forma nós vamos servir este Deus? De que maneira nós vamos ser considerados amigos deste Deus, se nós procurarmos esse Deus apenas por causa das quinquilharias desta vida temporal, reclamando de serviço, reclamando de marido, de mulher, de filhos, de não temos isso, não temos aquilo. Ora, irmãos, procuremos a Deus para tratar das coisas dele, assim como Abraão fez. Em nenhum momento Abraão deixou de fazer aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Então a palavra, ela diz assim: certamente ele virá a ser uma grande nação. Ocultarei eu dele o que faço? Eu vou revelar a ele todas as coisas. Assim também nós receberemos a revelação do Senhor.
acerca das coisas que ele vai fazer, das coisas que vão acontecer. No verso 19, nós temos algumas instruções importantes. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele se tem falado. Então ele disse, olha, eu confio nele porque sei que ele faz a minha vontade e que ele vai ensinar isso aos seus filhos. Vai ensinar este caminho e falar dessa promessa para os seus filhos, para a sua casa. Cabe a nós que somos pais fazer a mesma coisa. E olha que nós temos muito mais a ensinar, a contar para os nossos filhos a respeito da palavra de Deus, das promessas e da salvação que nos foi enviada a Jesus Cristo. Nós temos muitas coisas, nós como pais precisamos fazer crescer nossas crianças sob essa luz, sob essa orientação. O que acontece é que o mundo rouba os nossos filhos. As universidades, as faculdades do mundo, a moda e tantas outras coisas mais, eles roubam os nossos filhos. Depois de alguns anos, nós não conhecemos mais os nossos filhos. Não conhecemos. Tanta é a mudança que acontece neles, provocada pelo próprio mundo. A palavra aqui, irmãos, se refere à promessa que o Senhor fez de fazer de Abraão e das gerações futuras muitas nações, reis, sacerdotes, líderes sairão deste povo. Não queremos isso para os nossos filhos. Não queremos que os nossos filhos sejam guias da humanidade futura, sejam conselheiros das nações. O que é que nós vamos fazer? Ensinar o que para os nossos filhos? A eles serem bem-sucedidos nas coisas do mundo? Desde pequeno já damos telefone celular para os nossos filhos. Eu pergunto, para quê? A gente vê os pais dar um telefone celular para a criança que ainda está no berço, achando que a criança vai aprender a mexer naquilo para ser bem-sucedido materialmente na vida. Irmãos, não façam isso. Se nós somos o povo de Deus, nós temos que andar nos caminhos de Deus. As crianças não podem ser submetidas a essa influência tecnológica na sua infância. A criança não tem necessidade disso. Se ela tivesse essa necessidade, por que seria? Para que ela fosse bem sucedida nos negócios, não é? Os nossos filhos iriam aprender a mexer cedo em computadores, em telefones celulares, para ganhar dinheiro. É isso que nós vamos fazer, criar os nossos filhos para ganhar dinheiro? O nosso problema é dinheiro? O problema do mundo é dinheiro? Ou o problema do mundo é a falta de amor? Nós precisamos deixar Deus cuidar da nossa vida, como Deus cuidou da vida de Abraão, como Deus cuidou do seu povo ao longo de toda a história. Nós precisamos de confiar em Deus, e esta confiança deve ser sem limites. Sem limites. Não posso dizer, eu confio até ali em Deus, depois aí é por minha conta. Não, a nossa confiança precisa ser plena. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. A gente vai ver que
aqui foram dois e um ficou conversando com Abraão. Então ele diz aqui que havia descido dos céus para ver o que estava se passando em Sodoma. É claro que Deus sabia tudo o que estava acontecendo, mas ele queria conversar com Abraão e mostrar para Abraão que ele não estava sozinho, que Deus estava cuidando dele. E cuidando não só dele, mas também de tudo que estava à sua volta. A gente não pode deixar de considerar que a casa de Abraão ia se multiplicar e que se houvesse naquela região cidades muito envolvidas com o pecado, essas cidades e seus habitantes iriam certamente exercer influência na formação da casa de Abraão. E uma influência ruim, uma influência nociva, porque o povo de Sodoma e Gomorra eram idólatras, eram pervertidos sexuais, eram gente louca, desequilibrada. Então o Senhor, vindo ali, ele pessoalmente, quis dizer a Abraão que ele estava tomando as providências necessárias para que a cidade, essas cidades pecaminosas fossem destruídas. Mas Abraão era um homem do Espírito, Abraão era um homem de bom coração, era um homem que se preocupava com todo mundo. E ele então questionou o Senhor: Senhor, mas não haverá na cidade algumas pessoas justas? O Senhor vai destruir a cidade por causa dos pecadores, mas os justos também vão acabar sendo destruídos, né? Aí há um diálogo entre Abraão e o Senhor. Chegou Abraão, versículo 23, vamos para a conclusão. Chegou Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então ele está diante do Senhor, questionando o Senhor e dizendo a ele assim: olha, Senhor, eu entendo que o Senhor é o justo juiz, que certamente o Senhor não destruiria a cidade se lá tivesse pessoas justas. Não é da tua índole destruir todo mundo sem apartar os bodes das ovelhas. Isso está acontecendo no mundo hoje. O Senhor está separando os justos, as ovelhas, dos que são bodes, dos que são injustos e que se deram ao pecado. O Senhor está fazendo a mesma coisa que ele fez nessa época, separando aquilo que vai ser destruído. Então disse o Senhor, versículo 26, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Olha só. Então Deus diz: olha, se houver 50 justos lá, eu não vou destruir a cidade. Então, nós pensamos assim de vez em quando: mas nós somos tão poucos, né? O que nós vamos fazer com um mundo tão louco desse, tão cheio de gente perdida, né? Então nós podemos, com a nossa bondade e com a nossa fidelidade a Deus, como teve Abraão, nós podemos salvar o mundo. Deus pode ter misericórdia do mundo. Deus pode trazer menos destruição sobre o mundo, se nós nos mantivermos justos, porque os olhos de Deus são olhos bons. Deus pode fazer muito por esta humanidade, mas Ele precisa que haja no mundo pessoas fiéis e verdadeiras. Abraão respondeu dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu seja pó e cinza, né? Ainda que eu não seja nada. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40,
e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, ele disse: não farei se achar ali 30. Quer dizer, se eu achar 30 homens justos, não vou destruir a cidade. E o Abraão continuou: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Abraão vai com jeito com Deus, né? A gente também tem que ir com jeito com Deus, né? Quando vai pedir uma coisa para ele, quando vai fazer um comentário, né? Pode não ser bem aquilo que a gente está falando. Então Abraão vai devagar. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, o Senhor respondeu: não a destruirei por amor dos 20. E disse mais: não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão retornou à sua casa. Amém. Nós vemos aí que a conta parou em 10, né? Pode ser que nem os 10 eles conseguiram encontrar. Nós vamos ver na destruição de Sodoma que parece que só a mulher de Ló, né, e ele que saíram com vida de lá. Não chegou aos 2, parou nos 10. Mas a cidade estava profundamente corrompida e com certeza a continuidade da existência dessa cidade, das 2 cidades e de mais outras que haviam naquela região, iriam prejudicar o crescimento da casa de Abraão, exercendo sobre os que faziam parte dela uma influência muito nociva. E sempre quando o pecado superabunda, há uma destruição e vem a abundância da graça. Por isso, essas coisas se passaram com a cidade de Sodoma e Gomorra. Que Deus nos conceda paz, misericórdia e alegria no Espírito Santo. Amém.